Aqui neste vídeo eu vou te mostrar um livro de matemática que você pode utilizar para estudar números complexos, só que mais no contexto de se você está em um curso de engenharia e não teve uma formação boa de ensino médio e precisa dar aquela revisada, então não tem aquele tempo para pegar livros de ensino médio mesmo para estudar números complexos. Uma boa opção que costuma ser utilizada por muita gente é utilizar um livro de pré-cálculo. Aí o livro de pré-cálculo ele tem várias partes da matemática de ensino médio, que não são matemática de nível superior, são matemática de ensino médio, mas que muitas vezes muitos alunos não sabem bem ao chegar no curso superior. Então, por conta disso, existem, às vezes, até matérias disso e livros escritos sobre isso. Apesar do nome, aqui não está escrito números complexos, veja bem, ó, operações, equações, funções e trigonometria. Ele tem a parte de números complexos, não são tantas páginas, mas ele tem o básico, o que pode te ajudar. Mas esse aqui é o livro do Francisco Magalhães Gomes, para caso você esteja imaginando. E eu já mostrei esse livro aqui num vídeo mais geral, em que eu falava sobre o livro inteiro, mas dessa parte aqui neste vídeo eu vou mostrar mais a parte de números complexos. Bom, se você já está na faculdade, talvez você tenha se deparado ou vá se deparar com uma matéria que exija o conhecimento de números complexos. Eu tenho experiência, por exemplo, ensinando circuitos elétricos aqui na internet. E eu já percebi que muita gente tem dúvidas que, na verdade, são de números complexos. A pessoa precisa fazer uma conta com a impedância de um circuito, impedância em um circuito RLC, calcular a corrente que passa com fasor e impedância. Existem essas questões assim, que muitas vezes o aluno vem tirar dúvida comigo e eu digo, olha, é isso aqui que você tem que fazer e, na verdade, acho que às vezes não percebe que é um problema de números complexos, a dificuldade básica dele, né? Aí, se for o seu caso, você pode dar uma revisada no livro desse, até porque se você está numa situação dessa que não sabe números complexos para estudar, por exemplo, circuitos elétricos, por exemplo, outras matérias, controle é outra matéria, sistemas de controle é outra matéria que exige conhecimento de números complexos, você não vai pegar o livro do IESE, aqui da formação. Se você tiver com muito tempo, souber administrar bem, talvez seja uma boa. Mas para quem já está ocupado com as matérias da faculdade, uma revisão dessa talvez seja um caminho melhor. E também isso aqui é um livro só, que acaba saindo mais barato que comprar a coleção inteira do IESE, que foi feita para o ensino médio. Então isso aqui é mais direcionado. Aí, e também isso aqui vem com os assuntos que os alunos de cursos de engenharia vão precisar para fazer as matérias de engenharia. Por isso que chama pré-cálculo, né? Porque muito disso aqui é necessário para fazer o cálculo, mas também para fazer outras matérias. Aí eu vou mostrar aqui a parte de números complexos. Eu memorizei aqui que é a página 364. Então deixa eu abrir aqui. 364, tá perto. Aqui, ó. Então, eu vou mostrar aqui na estante para você. Olha só, ele começa aqui, no final da página, números complexos. Números complexos não tem um capítulo exclusivo aqui neste livro. Realmente não é um assunto que, para esse nível, exige tanta dedicação assim da parte do livro, mas exige uma boa parte de estudo por parte do aluno. Então tá aqui, ó, ele dando um contexto de onde que surgem os números complexos, né? Você imagina a equação x² mais 1 igual a 0. Aí tem o caso de que essa equação não tem raízes reais, porque se você passar o 1 para o outro lado dá x² igual a menos 1, então isso aqui não tem como, porque todo número ao quadrado dá positivo. Aí ele introduz a ideia de números complexos, que apesar de ter começado como uma abstração matemática, tem ampla aplicação nas ciências e na engenharia. Aí ele continua a explicação aqui. Aí raiz quadrada de números negativos
pode ser definida com base na unidade imaginária, e assim por diante, raízes quadradas de números reais negativos. Aqui no canto, no meio do livro, tem algumas observações, como você vê essa aqui em rosa, podem ser interessantes. O livro ele não é impresso com muitas cores, então não é aquela coisa colorida totalmente. Eu prefiro assim, não sei você. Mas aqui, olha só, exemplos. Aí começa, números complexos, de forma mais geral. Tem a parte real, a parte imaginária. Ele vai explicando isso. Aqui, ó. Vários números aqui, ó. Menos 3 também é um número complexo. Parte real, menos 3 e parte imaginária, 0. Aí tem o 7 menos i, raiz de 2, e assim por diante. Aí, resolver equações quadráticas, conjugado. Aí o que o pessoal mais tem dúvida é quando chega numa conta para fazer, não soma e subtração, talvez soma e subtração seja mais intuitivo e o pessoal não tenha mais dúvida, mas quando chega na parte de divisão, aqui ainda não chegou na divisão, mas mais para frente tem, ó. Quer ver? Aí aqui, ó, multiplicação. Multiplicação já causa uma certa dificuldade. Não é tão intuitivo quanto multiplicação, mas também não é coisa de outro mundo. Agora, aí produtos notáveis aqui e também divisão. Aí como que se faz uma divisão? Onde que isso aparece, professor? Aqui, ó, divisão. Isso aqui aparece quando você vai fazer uma conta, por exemplo, eu quero calcular a corrente alternada que passa por uma impedância e você tem uma tensão e uma impedância. Aí você precisa dividir a tensão, número complexo, pela impedância. Aí você vai fazer uma divisão assim. Às vezes a divisão pode ser com o número de cima na forma polar, o que acaba complicando mais para o aluno que tem dúvidas sobre matéria. Então, por isso, é interessante entender isso bem. Aí aqui, por enquanto, é só a forma retangular, mas também tem a forma polar, que a gente expressa em termos de módulo e argumento. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui ele já contextualiza com funções polinomiais, zeros conjugados. Eu quero ver se ele traz essa parte de forma polar. Se não trouxer, é uma lástima, né? Mas vamos ver aqui, ó. Isso é uma tristeza. Ele não traz essa forma polar do número complexo aqui. Deixa eu só confirmar que ele já está falando de teorema fundamental da álgebra, mas que é interessante que ele, aqui, ó, dá uma contextualização com circuitos elétricos. Isso é interessante, mas realmente ele falha nessa parte em trazer a forma polar do número complexo. Vou até, aqui, ó. Não, isso aqui já é outra coisa. Então, eu vou aqui para ver essa parte neste outro livro de pré-cálculo. Aqui, ó. Pré-cálculo, uma preparação para o cálculo. É que, na verdade, essa parte de números complexos, para o cálculo 1 não é tão necessário, né? Mas para outras matérias da engenharia é bem necessário. Então, isso explica não ter com tanta profundidade nesses livros de pré-cálculo. Mas eu vou abrir aqui neste livro aqui, ó, para ver o que tem. Esse livro aqui é o do Sheldon. Cadê o nome dele? Sheldon Axler. Então, vou abrir aqui. Vou procurar aqui a parte de números complexos aqui no sumário, bem rapidamente. Números complexos. 506. Eu tô achando que isso aqui vai ter. Esse aqui é mais completo. Esse livro aqui é mais completo. Então, já anota aí o do Sheldon. O do Sheldon, já até mostrei em outro vídeo, ele tem até uma introdução a coisas do próprio cálculo, então isso é interessante. Esse aqui é o livro do Sheldon. Então vamos ver aqui, ó. A parte de números complexos começa aqui na 506. Aqui, ó, 506, números complexos. Objetivo de aprendizagem e tal. Aí, ele começa com a contextualização tal como o outro livro fez. Aqui, números complexos e tudo mais. A aritmética de números complexos, soma e subtração, e assim por diante. Vários exemplos aqui. Eu acredito que a apresentação dele é muito boa nesse aspecto. Aí, multiplicação, complexo conjugado e divisão de números complexos. Ele mostra aqui, por exemplo, como que faz isso aqui.
Esse é o caso de divisão mais simples, em que o denominador é um número real. Agora, se você tem aqui, ó, isso aqui já é uma divisão, 1 dividido por 2 mais 3i. Já é uma divisão um pouco mais complicada de se fazer, mas não é tão complicado não, só aprender a fazer. Isso aqui, ó. Aqui. 3 mais 4i dividido por 2 menos 5i. Tem todo o procedimento, não é coisa de outro mundo. Divisão, tem as propriedades aqui. Aí, zeros e fatoração de polinômios revisitados aqui, porque ele quer explicar outra coisa aqui. Mas, teorema dos zeros conjugados. E, infelizmente... Ah, não. Infelizmente, não. Olha cá. O plano complexo. Números complexos como pontos no plano. Olha só. Número complexo. Aí, ele, quando fala de plano complexo, aí vem isso, ó. Aí, ó, assim, agora eu tô vendo que ele vai trazer a forma polar, ó. Valor absoluto de um número complexo. Aí ele dá um exemplo aqui, a propriedade de multiplicar o número pelo seu conjugado. Interpretação geométrica de multiplicação e divisão de complexos. Aí tem aqui, ó, forma polar do número complexo. Isso aqui é muito importante para estudar circuitos elétricos, estudar matérias parecidas de engenharia elétrica, eletrônica e afins. Inverso multiplicativo de número complexo na forma polar. Olha, a divisão, a multiplicação e a divisão ficam bem mais simples na forma polar. Olha só. Aí tem vários, ó, fórmula de teorema de De Moivre, tá aqui, ó. Isso aqui é fundamental, ó. Exercícios para você revisar bastante. Isso aqui, então esse livro aqui do Sheldon, ele é mais completo. Eu posso até conferir aqui no livro do Francisco para ver se tem realmente, se não tem realmente, porque essa parte de forma polar é algo realmente importante. Eu olhando aqui funções polinomiais e tal, função inversa, não, olhando no sumário, não tem. Mas, basicamente, esse livro aqui, ó, de pré-cálculo, que eu já mostrei antes, pré-cálculo, que eu vou deixar o link na descrição, do Sheldon Axler, ele tem essa parte de números complexos e de forma mais completa, incluindo forma polar do número complexo. Este livro aqui, ele tem várias coisas de pré-cálculo, operações, equações, funções de trigonometria. Ele é o livro, também chama pré-cálculo, mas ele é o livro do professor Francisco. Aí você também pode aprender bastante coisa com ele. Mas se você quiser alguma opção mais completa, talvez, e quiser comprar só um livro, né? Talvez esse livro aqui de pré-cálculo do Sheldon seja a melhor opção aqui, ó, Sheldon Axler. Então eu vou deixar os links para os dois livros para você comprar na Amazon aqui na descrição. Aqui, ó, os dois livros aqui. Aí você vê o que acha melhor. Comenta aí embaixo se você tem alguma sugestão para deixar, para pedir. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.